O problema todo é que a gente não sabe quem é mais forte contra esses ministros. Porque quando a gente pensa sobre o comportamento desses ministros nos últimos tempos, a gente percebe que, obviamente, esses ministros não estão trabalhando da própria cabeça, ou seja, eles não estão seguindo as próprias convicções. O que deixa bem claro que eles estão sendo chantageados, eles estão sendo pressionados para fazer coisas contra os interesses do Brasil. E hoje a questão não está em quem tem mais direito, mas quem tem mais poder de fazer pressão sobre o Poder Judiciário. O que eu quero dizer é que o Poder Judiciário, ultimamente, ele não está julgando mais o mérito de forma jurídica, mas ele está julgando com medo. O que eu percebo é o seguinte: quem tem mais poder de pressionar o Poder Judiciário? É a população brasileira ou é a Rede Globo? Só da gente imaginar que a Rede Globo pode ter guardado coisas contra esses ministros durante todo esse tempo para começar a fazer chantagem na hora certa, a gente já consegue entender por que alguns ministros estariam obedecendo à Globo. Basta a gente lembrar que ontem o julgamento não estava marcado, de uma hora para outra ele surgiu. O que significa que tem pressão acontecendo sobre os ministros, ou seja, os ministros recuaram, decidiram que não era a hora de impugnar o ex-presidente Lula, de uma hora para outra, assim como o Maranhão, naquela questão em que o Maranhão anulou o golpe, depois o Maranhão voltou atrás. A opinião que eu tenho, eu acho que qualquer brasileiro que prestar atenção vai conseguir entender isso, é que existe aí um processo de chantagem sobre as lideranças. Olha, o Maranhão cancelou o golpe num dia, quando foi no outro dia ele voltou atrás, um processo de chantagem. Da mesma forma, o TSE não ia julgar isso agora, de uma hora para outra ele volta atrás. O ponto de vista que eu tenho é que essas autoridades brasileiras estão sendo espionadas há muito tempo e que materiais estão sendo guardados exatamente para servir de dossiê. Então hoje a gente tem uma complexidade muito grande, porque de imediato a gente tem a Globo e talvez agências americanas com o poder de destruir a reputação desses ministros de imediato. Então, de um lado, os ministros pensam da seguinte maneira: a destruição da minha reputação, se aquilo vier à tona, é concreta. Por outro lado, os ministros têm possibilidades, o que significa que eles estão no meio de um jogo bem pesado. Olha, de um lado eles pensam, a Globo tem isso contra mim, aquela agência americana tem isso contra mim, se isso sair, meu casamento acaba, se aquilo sair, eu vou preso. Estou falando concretamente de um serviço de espionagem que conseguiu gravar conversas da Dilma e da mesma tecnologia que se grava a conversa do presidente, se grava a conversa do ministro do Supremo. Não podemos tirar... Foram divulgados ilegalmente. Exatamente. O que a gente precisa entender hoje é que as mesmas pessoas que gravaram conversas da Dilma tinham tecnologias para gravar conversas de outra autoridade. Por que eles deixariam de gravar conversas de ministros e gravariam exclusivamente conversas da presidente? Vamos usar um pouco da inteligência, né? Autoridades brasileiras estão sendo espionadas há muito tempo. Então, nesse sentido, eu acho que os ministros têm a seguinte decisão para fazer: ou eu aceito o que está sendo imposto, impedir o Lula, e arrisco o que vai vir depois, ou então eu levo tapa agora. Então eu acho que o que está acontecendo nesse momento, as autoridades estão sendo chantageadas, a prova disso é que possivelmente esse caso não seria julgado essa semana, de uma hora para outra volta. Isso mostra de uma forma bem clara que, assim como aconteceu no caso do Maranhão, existem três possibilidades. Uma possibilidade, eles conseguem chantagear. Aí a gente vê o que está acontecendo aí, o STF fazendo várias modificações da Constituição, o STF julgando várias coisas contra a lei. Essa é uma possibilidade. A segunda possibilidade, eles não conseguem chantagear, mas eles conseguem destruir publicamente. A gente vê o lawfare, que começou falando que o Lulinha é dono da Friboi e até hoje se estende. A gente vê hoje o Poder Judiciário, o Ministério Público já começando a querer perseguir também o Haddad. A gente vê coisas idiotas como bloquear bens do Haddad, ou seja, o uso das instituições para queimar a reputação. Então, se eles não têm provas para chantagear, eles usam o lawfare. Se eles não têm provas para chantagear e se o lawfare é impossível, a tendência natural é derrubar o avião. E a gente lembra da conversa do próprio Jucá falando que era muito difícil conseguir convencer o Teori a entrar no grande acordo nacional e logo depois o Teori morre. Então a gente tem uma situação muito pesada no Brasil, as pessoas precisam se tocar para o peso dessa situação, porque sem um levante popular, Aquiles, é bem difícil a gente imaginar que a gente vai conseguir contornar essa situação. Imagina que se eles fizeram 6 pessoas no STF, indiferente do que acontecer, a decisão do STF sempre vai estar do lado deles. Então, se eles depois chantagearem os ministros para impugnar, por exemplo, a candidatura do próprio Haddad, eles vão conseguir fazer isso, porque eles têm maioria no STF.
O que o STF precisa hoje, o que o TSE precisa hoje é ter medo do povo e não ter medo da Globo. No momento que a Globo tem mais poder do que o povo, a Globo consegue controlar o que está acontecendo no Brasil. A minha opinião é que eles vão desafiar o que é possível através da proteção do que é concreto. Eu traduzo. Como a eleição do Lula, tirar o Lula das eleições pode causar um dano muito grande para a sociedade, mas por causa desse pode, eles vão cancelar o direito do Lula a ser presidente, vão fazer isso sim, porém, eles estão confiando numa possibilidade de um levante popular, uma possibilidade do Bolsonaro ser eleito, porque isso são possibilidades. Agora, uma coisa que é concreta, o chantagista tem coisas que podem destruir a reputação deles de imediato. Então, eu acho muito difícil a gente conseguir, por vias institucionais, reverter o que está acontecendo no Brasil.